Estudando o Céu e o Inferno. Um estudo sequencial da obra O Céu e o Inferno de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá, saudações fraternas a você que acompanha o Estudando o Céu e o Inferno, seja muito bem-vindo. Uma satisfação imensa, Luziane, estarmos juntos aqui, compartilhando essa experiência, aprendendo juntos. E hoje nós damos as boas-vindas aos nossos convidados, a Gislaine Messias, que é coordenadora nacional da área de assistência e promoção social do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira, diretora da FEB. E também vamos contar com Samuel Nunes Magalhães. Ele está com um probleminha técnico, tentando entrar, vamos ver se ele consegue superar. Ele é pesquisador da história do Espiritismo, fundador dos Centros de Documentação Espírita do Amazonas e Pernambuco, integrante do Centro de Documentação Espírita do Ceará, autor de vários livros, atualmente colabora com a Federação Espírita Brasileira e o Centro Espírita Sem Fronteiras. Olá, irmãos queridos, é uma alegria estarmos aqui juntos novamente nesse estudo. Cumprimentamos você, Carlos, a Gislaine, o Samuel, que já vai entrar aí com a gente, a todos que acompanham esse nosso trabalho aqui nos bastidores também. E agradecemos imensamente aos parceiros de transmissão simultânea, vão levando esse sinal e esse estudo para corações mais distantes. Nós sempre lembramos aqui no início sobre a campanha Apoia a FEB TV. E é uma iniciativa para que estes estudos e outros, eles continuem a serem produzidos. E a gente pode contribuir através do site doi.febtv.com.br. E fazendo parte desse conjunto, nós conseguimos contribuir de forma valorosa para que alcancemos ainda mais corações sedentos pelo estudo, como é o nosso, né? Coração nosso sedento pelo estudo. Hoje nós vamos dar continuidade à segunda parte do livro Céu e Inferno, intitulado Exemplos. Nós estamos também no capítulo 2, que é intitulado Espíritos Felizes, e hoje nós vamos estudar o Jean Renaud e Anthony Cousteau. Mas antes, nós temos uma pergunta que a gente sempre faz aqui, e a pergunta é para que você possa participar com a gente, ativar esse estudo, torná-lo ainda mais dinâmico, ainda mais produtivo, ainda mais profundo. E a pergunta de hoje é essa: qual é o objetivo do Espiritismo? Coloque para a gente no chat, vamos compartilhar das opiniões, vamos invadir um pouquinho essa percepção do que é o objetivo do Espiritismo, mas com os nossos comentários, com as nossas opiniões, e vamos incrementar essa oportunidade nossa de estudo na noite de hoje. E vamos começar então trazendo, a gente está estudando os Espíritos Felizes, e cada quinta-feira aqui nós temos relatos importantíssimos sobre essas individualidades, sobre a história de cada um deles e como isso impacta para a gente. São exemplos de vida realmente e que nos sinalizam várias fontes de percepção e de aprendizado. E o de hoje, o primeiro que a gente vai estudar, Gislaine, é Jean Renaud, e a gente queria saber quem é que foi ele. Diz para a gente, por favor. Perfeito. Boa noite, amigos. É uma alegria estar aqui com todos, dividindo mais essa noite, né, de aprendizado, de estudos, com companheiros assim, de longa data, que a gente vai compartilhando o caminho e aprendendo tanto. A gente vai, assim, a doutrina realmente é um campo vasto e maravilhoso da gente estudar. Quando a gente vai entender um pouquinho quem que era Jean Renaud, né? É um espírito que aparece ali nessa obra, O Céu e o Inferno, que vai trazer ali, vai se manifestar logo em seguida que desencarna, e vai trazer ali como um espírito feliz, como é esplêndida a nova vida. Essa vida logo após a desencarnação. Então, essa é a mensagem que o livro traz. Mas quem que foi esse espírito? Esse homem, ele era um engenheiro da mineração. O que era ser um engenheiro da mineração
em pleno século, início do século XIX. Né? O século XIX era o século pós-iluminismo, ali. É o século da industrialização, do início das máquinas, do início da máquina a vapor no mundo. Então, a gente está vendo o momento da industrialização no mundo, o início da grande revolução industrial. A gente está vendo, é como se a gente estivesse vendo uma grande revolução da manufatura para a industrialização, da feitura das coisas de uma a uma para a feitura em escala, do transporte da carroça para o transporte do trem, em velocidade, em quantidade, da mineração. Então, uma grande revolução na humanidade, na Europa, principalmente, ali tudo acontecendo no pós-iluminismo, inclusive o desenvolvimento da doutrina espírita, o desenvolvimento da filosofia, o desenvolvimento da academia, da ciência e as universidades se estruturando. Ele é um homem de estudo, de ciência. Ele vai ser, como o próprio Allan Kardec o denominou, um precursor do estudo do espiritualismo. Ele vai trazer o conhecimento da espiritualidade. Vou deixar agora um pouquinho para vocês, trazer um pouco mais, senão vou ficar só eu falando, aí não vai ficar muito dinâmico. Vamos lá, Carlos, complemente. Bem, Gislaine, é muito interessante, né, essa situação. E nós já temos aqui várias respostas à pergunta que foi feita. Ótimo. Sim. Isso, não é? Então, primeiro vamos atender a Rosângela Fonseca. Segunda-feira haverá estudo normalmente? Sim. Vamos ter estudo, sim. Aí alguém disse assim, puxa vida, mas é carnaval. Eu digo, lógico, e nós temos que manter o clima elevado, né? Aproveitar a oportunidade para a gente tratar dos assuntos espirituais aí neste momento. Então, vamos manter a atividade normalmente, viu? E aí a pergunta, qual o objetivo, né, do espiritismo? E a Márcia Coelho colocou para nós, tornar o homem melhor. Muito bem, um bom resumo. E o Carlos Antônio, objetivo, a transformação moral do indivíduo. Então, estão indo direto ao ponto. E a Marisa colocou, instruir, consolar, esclarecer nossa vida real espiritual. Muito bem, daqui a pouco a Lu traz mais para a gente. Nós temos... continua manifestando, por favor, fazendo a resposta. E nós temos aqui, na sequência, não é? O que foi que o Jean Renaud disse que o salvou? Lu, você quer comentar um pouquinho? Nós estamos aguardando a entrada do Samuel, ele está com um problema técnico, não está conseguindo resolver, não é? Então vamos conversando um pouquinho para... Trocando ideias com a Gislaine aqui. Uhum. Vamos sim. Logo no início desse diálogo, da comunicação, e Kardec destaca que é uma comunicação espontânea, a Sociedade Espírita de Paris, o que Jean Renaud diz que o salvou? Ele diz que o salvou não foram os méritos dos seus serviços, mas o conhecimento do princípio eterno que me fez evitar as nódoas produzidas pela ignorância na pobre humanidade. E é interessante ele destacar isso, porque por mais que ele diga que não tenha tido os seus méritos, mas o próprio conhecimento abre o campo de atuação diferenciada para aquele que se predispõe a entender os mecanismos da vida para além das limitações materiais. E é exatamente assim que ele se comporta. O fato dele ter esse conhecimento faz com que ele apresente comportamentos mais condizentes com essa moralidade. E ele chega a comentar sobre o seu breve retorno ao plano espiritual, de uma forma prematura, mas que isso seria, por mais que os seus biógrafos lamentassem isso, mas que isso teria uma bênção, porque a tarefa dele estaria terminada, concluída. E aí ele fala mais adiante que talvez essa morte prematura, com essas características,
destacasse e abrisse a atenção aos letrados, para o que realmente eles fazem questão ou fingem que desconhecem. E aí ele coloca assim: a minha morte reaviva a atenção dos letrados, encaminhando-a para a minha obra capital, atinente à grande questão espírita, que eles fingem desconhecer, mas que muito breve os empolgará. Então a gente percebe que é uma mensagem tanto da atuação dele, como nós dissemos, do mérito dos seus serviços, mas ele destaca que é o conhecimento da vida após a morte, da realidade espiritual, do que traz em termos de conexão entre aquilo que a gente faz e aquilo que a gente vai angariar posteriormente, as consequências dos nossos atos, e ele deposita nisso a sua salvação. E a gente se lembra lá de uma questão do Livro dos Espíritos, em que fala se o conhecimento do Espiritismo nos auxilia nesse despreendimento. E os Espíritos dizem que sim, que faz com que a gente já tenha uma percepção. Essa percepção nos ajuda a adentrarmos o plano espiritual com esse esclarecimento, que torna os fatos que estão acontecendo conosco mais fáceis de serem apreendidos consciencialmente por cada um de nós. Então, acho que é mais ou menos isso, Carlos. Ok, Giz, quer comentar? Pode falar. Eu gostaria de comentar. Vamos fazer um paralelo de quem seria esse Jean Reynaud? Olha só, ele fez parte da primeira turma da Faculdade Politécnica, vamos dizer assim, da Engenharia de Mineração. Ele seria comparado a hoje, vamos dizer assim, um engenheiro de software, um curso super arrojado. Então, ele era um homem assim, à frente do seu tempo. Ele tinha uma intelectualidade super desenvolvida. Então, ele começou, e ele fazia estudos, chegou um ponto que ele se dedicou totalmente aos estudos da religião, aos estudos espíritas, aos estudos da espiritualidade, né? Então, a trajetória de vida dele vai dizer sobre ele mesmo. E haver um testemunho, uma psicofonia, um recado dele no Pentateuco de Kardec é a grande obra dele. É um testemunho de como ele vê a espiritualidade após ter tanta clareza da presença de Deus na vida dele. Então, quanto mais consciência se tem e quanto mais clareza, quanto mais claridade se tem da vida, a percepção que ele tinha da vida mesma e como ele escrevia sobre isso, facilitou a percepção dele mesmo para a vida que ele teve assim que desencarnou. Então, para a gente perceber que a percepção que a gente tem no plano espiritual quando desencarnamos não é muito diferente da percepção que temos quando estamos encarnados, do estudo que fazemos, da percepção que temos enquanto estamos aqui, em vida, né? Dos estudos que estamos fazendo, da percepção que temos, do esforço que fazemos para a vida. Perfeito, muito bom. Vamos trazendo então as participações. Norma colocou assim: objetivo do Espiritismo, fazer com que entendamos a verdade, a realidade do plano espiritual, a verdadeira vida. Beto trouxe assim: nos elucidar, nos instruir, nos mostrar o caminho para sermos homem de bem. Ana Paula colocou: eu entendo como norte para a nossa evolução. E Rejane: o objetivo do Espiritismo é reavivar e esclarecer a mensagem do Cristo. Amor, caridade e perdão. Muito bom, muito boas as participações. E a gente vai seguindo, Gislane, no estudo. Olha o Samuel aí, vamos ver se a gente escuta o Samuel. E aí, Samuel? Ainda não, querido. Som. Agora, abre o som do celular, de repente a gente ouve pelo celular, tá fechado. Não? Tem que abrir o som do celular. Você tá com som... Peraí que eu abro aqui. O áudio está fechado, o som
tá fechado. Ah, eu não consigo abrir. Não consigo abrir o áudio dele. Não, tava o símbolozinho do microfone estava fechado. Mas aqui a gente não conseguiu abrir. Vamos. Ele mesmo. Ele tá mexendo, vai conseguir abrir já. Uhum. Talvez o Thiago consiga abrir o microfone dele, né, Thiago? Já a gente vai. Vamos seguindo, então, enquanto Samuel está se preparando. E a gente traz mais uma pergunta, Gislaine, aqui na sequência, que a gente comenta em que o Jean Renaud ele vai falar um pouquinho sobre o progresso do Espiritismo. Logo aí, seguindo a reflexão, ele fala sobre o progresso do Espiritismo. O que é que ele traz para a gente? Por favor. Então, ele vai trazer que é o que a gente estuda, né? Dentro do própria, toda a sequência de estudos, que vai ser a ciência, que a gente vai seguir de acordo com o progresso do próprio conhecimento da humanidade. À medida que Samuel conseguiu... Vê se fala, Samuel. Você está ouvindo a gente, Samuel? Desculpa, Gislaine. Não sai. Então, o microfone está aberto, mas não sai o som. Continua lá, Giz, então. Não, como ele era um homem de estudos aprofundados, ele se dedicava ao estudo e ele percebia essa conexão do estudo da doutrina, do estudo do espiritismo, conectado ao estudo da ciência também, e que o progresso do espiritismo estava conectado ao progresso da ciência. E o progresso do espiritismo, ele está conectado ao nosso progresso da nossa prática também, que a gente vai de acordo com... nós devemos professar e praticar o espiritismo. Essa é a diferença, que à medida que nós entendemos a conexão entre o conhecimento e a prática, essa é a conexão perfeita. Mas se você ainda não conhece profundamente o espiritismo, mas o pratica intuitivamente, você é um espírita. Por mais que você não saiba os nomes, por mais que você não ainda tenha a denominação da caridade, a denominação do bem, da paz, dos conceitos, mas que você pratique os princípios que estão contidos na prática do espiritismo. Você é um espírita, você está dentro de toda a prática espírita. Então, você, quando desencarnar, você vai ter essa compreensão também. Então, o desenvolvimento do espiritismo dentro da humanidade, ele vai se dar à medida do desenvolvimento das consciências de todos nós, né? Dentro dessa necessidade de convivência, de progresso de todos nós nessa boa convivência entre todos. Sim. E essa contribuição reflexiva que Jean Renaud traz chama a atenção para as nossas atitudes atuais em relação ao espiritismo. Não é a forma como nós lidamos com essa doutrina, e a gente vai ver mais aqui também à frente a diferença que ele faz em relação ao que é professar e a prática, né? Mais adiante a gente vai ver essa distinção. Mas aqui a gente continua trazendo um pouquinho mais. Emília colocou assim: o objetivo do espiritismo é o melhoramento da humanidade. Uhum. Benedito, o objetivo do espiritismo é a transformação moral e espiritual da humanidade, motivando a caridade e o amor ao próximo. Rosângela
colocou transformação moral da humanidade. E Mirtes, o objetivo do Espiritismo é abrir os nossos conhecimentos sobre o mundo espiritual, comprovando a vida após a morte do corpo. Estas foram as respostas por enquanto, já a gente tem mais, a gente tem muitas respostas aqui à nossa pergunta de qual é o objetivo do Espiritismo, mas ainda dialogando sobre esse espírito Jean Renault, e diante dessas ponderações que aqui nós estamos compartilhando, ele estabelece também a relação entre mediunidade e simpatia e mediunidade e o corpo físico. Como é que ele vai falando sobre isso, Carlos? Inicia para a gente os comentários, por favor. É muito interessante, não é? Só frisando, inclusive até o objeto da nossa pergunta, né, para você que está acompanhando hoje, o objetivo que Jean Renault vai colocar para o Espiritismo é bem profundo, né, gente? Está ligado à proposta de Kardec, que já foi comentado, mas só destacando a regeneração da espécie humana pelo conhecimento racional e profundo das passadas e futuras existências. Isso é o que ele pensa, né, a respeito. É esclarecedor o conhecimento que o Espiritismo traz, né? De onde viemos, por que estamos aqui, para onde vamos. Nunca houve tanta explicação. Samuel, será que sai agora o som? Continua sem som. Que coisa impressionante. Não sai, Samuel. A gente não consegue ouvir. Então, agora em relação à questão da mediunidade, então, ela é interessante que na evocação ele diz que ele vem com satisfação, né, com prazer ao vosso chamado, a senhora que o chamou, não é? E aí ele faz uma resposta correspondendo ao pensamento dela, de que para ele não teve perturbação espiritual. Ele já estava bem sintonizado com a realidade, né? E então ela vai agradecer a presença dele, embora ela ache que para ela assim é uma coisa muito superior o fato dele estar falando com ela, né? De que há uma diferença muito grande, né? Com a questão ser considerada aqui. E ele então vai agradecer a ela por causa disso, né? Pela ideia que ela coloca. Mas ele chama a atenção dizendo que ela deve saber também, né? Que por maior que seja a distância em virtude da conclusão das provas mais ou menos felizes e prontamente terminadas, existe sempre um elo poderoso que nos liga, a simpatia. Então isso aqui é fundamental, não é? E este elo vindes de o estreitar em vosso constante pensamento. Então, olha que interessante, quando a gente tem o pensamento voltado para os espíritos, eles estão na realidade espiritual já, mesmo entre nós aqui a gente estabelece essa vinculação, né, de afinidade aqui, de simpatia, pelo nosso pensamento, e que perdura depois do processo. E ele vai, então, vai na sequência da conversa, não é? Posto que muitos espíritos tenham explicado as suas primeiras sensações do despertar, poderias dizer-me o que experimentastes em tal conjuntura e como se operou a separação do vosso espírito? Aí é que ele vai falar da questão do corpo, não é? Igualmente, qual com os outros senti o momento da partida que se aproximava, mais feliz, porém, que muitos, esse momento não me infundiu angústias, porque já lhe conhecia as consequências, conquanto fossem estas mais importantes do que o supunha. O corpo é um estorvo às faculdades espirituais. Aí, gente, olha, o corpo atrapalha, dificulta, e por maiores que sejam as luzes por ele conservadas, elas são mais ou menos empanadas ao contato da matéria. Por mais que o espírito tenha certa elevação espiritual, no contato com o corpo, as suas faculdades são obliteradas, as suas capacidades são reduzidas de manifestação. Então, ele vai falar sobre isso. Apesar dele ter conservado a lucidez, ele vai comentar que o corpo é sempre um grande dificultador, mas que não é o conhecimento.
da realidade espiritual ajuda muito. Ajuda demais nosso posicionamento, o nosso equilíbrio. E a gente já tem comentado nos encontros anteriores, né, Luziane, a importância de a pessoa estar pacificada no momento do passamento, no momento de ir para a realidade espiritual, porque o estado de consciência nosso, ele define, não é, que tipo de situação nós viveremos, como é que nós chegaremos lá em função disso. E ele aqui é um exemplo disso. Nem, apesar do corpo, e ele comentar do corpo ser esse dificultador, não impediu ele de chegar bem no mundo espiritual. Ele não teve uma turbação assim confusa, porque ele já tinha desprendimento, não é? É o que me ocorre. Não sei se Gislaine quer acrescentar alguma coisa. Fica à vontade. Eu gostaria, Carlos, assim, uma coisa que é fundamental para a gente assim, se atentar a isso, que a gente sempre pensa em momento de desencarnação, a gente acha que vai ter um momento específico, que vamos ser avisados, que vamos aguardar os 80, os 90 para chegar nesse momento, mas a gente não sabe quando isso vai acontecer. Na verdade, a gente tem que estar atentos o tempo inteiro. A vida, a gente tem que buscar a conexão com o alto, com a gente mesmo, o tempo todo, né? Então, buscar a conexão, dessa conexão com a gente, buscar essa pacificação. Nós, espíritas, vamos dizer assim, que já conhecemos a doutrina, que já conhecemos o evangelho, que já buscamos saber o que é o universo, o que é Deus, né? Como que funciona o plano espiritual, que a gente já começa a fazer o nosso raciocínio funcionar sobre como vai ser quando desencarnar, como que funciona e como deve funcionar os nossos sentimentos, as nossas relações. Isso já é algo que nos move. Como que devem ser as nossas emoções nas nossas relações, seja no mundo profissional, familiar, de relacionamento, né, pessoal. A gente está sempre raciocinando sobre isso. Como que devemos nos sentir, cultivar essas relações de uma maneira pacífica, de uma maneira produtiva, de uma maneira em que nós possamos estar sempre nos sentindo bem, produtivos, amorosos, afetivos, sentindo em paz. Para quê? Para levar esses sentimentos e essa sensação e essa conexão com Jesus, com a espiritualidade amiga, com Deus, a qualquer momento, se desencarnarmos, porque isso pode acontecer a qualquer momento, quem vai saber? E aí, para acontecer como o nosso amigo, o exemplo de Jean Renault aqui, a qualquer ponto da nossa trajetória. Então, que isso sirva de exemplo, como ele mesmo nos colocou, que seja um objetivo para todos nós. Aqui, manter sempre esse objetivo de vida, né, a todo instante. Tudo bem, Gis. Vamos ver aqui mais respostas, então, à nossa pergunta, não é? A Graziele Favreto, o Espiritismo vem nos relembrar quem somos e o que estamos fazendo aqui. Aí, da Eula Faria, o Espiritismo nos dá a oportunidade do entendimento de que o nosso crescimento só depende de nós. É a doutrina da responsabilidade, né, gente? Carlos Campos, estudo e assistência espiritual, principalmente no carnaval. O plano espiritual trabalha incansavelmente, sem folgas. É isso aí. E o Bosco Filgueira, o Espiritismo veio nos revelar uma gama de conhecimentos espirituais que nos possibilita sermos melhores moralmente.
Muito bom. Temos mais respostas, daqui a pouquinho a gente traz mais. E aí nós vamos perguntar para a Gislaine, Gis, e aí entra naquilo que a Lu já até tinha antecipado, né? O que o Jean Renaud vai responder aqui a essa pergunta de Kardec: em vida professáveis o Espiritismo? Em vida professáveis o Espiritismo? É a última pergunta que Kardec faz, Gislaine, quando ele diz assim, em vida professáveis o Espiritismo, aí ele vai fazer aquela diferença entre o professar e a prática, né? Sim. Lembra? E se a gente deve professar, né? Se ele Isso. professa, se a gente professa ou não o Espiritismo, né? Eu acho que a gente conversou sobre isso já aqui. Né? Qual a nossa responsabilidade enquanto espíritas aqui? Se a gente conhece o Espiritismo e a gente conhece que existe, a gente sabe, a gente não crê, a gente sabe, a gente tem a certeza que a vida continua, né? Tem o testemunho escrito, registrado, por exemplo, aqui um testemunho feliz de um homem de uma vida profissional assim, respeitável do século XIX, que teve uma trajetória exemplar de estudo e como chegou de uma maneira exemplar também no mundo espiritual, né? Uma trajetória profissional e moral. E como que fez bem para ele cultivar a relação com Deus ali, a maneira como ele conseguiu contemplar a beleza de perceber Deus na vida dele, né? Então, a primeira frase dessa comunicação espontânea já nos emociona, né? Quando ele traz aqui, como é esplêndida esta nova vida. Então, assim, quando a gente tem contato como espíritas a esse conhecimento, então como é que a gente vai deixar embaixo do alqueire esse conhecimento? Então, a gente não vai poder não trabalhar para a divulgação dessa doutrina. Primeiro ponto. A gente não vai poder guardar só para a gente isso. Não tem como. Você vai pelo menos dar um livro de presente para alguém, vai deixar um livro em cima de uma ponte, o livro dos espíritos, né? Você vai deixar livro por aí, você vai fazer alguma coisa. Para além disso, o mais importante do que falar, do que divulgar com as suas palavras, é agir, é ser exemplo. Que essa foi a pedagogia que Jesus nos ensinou. Então, a gente tem que ser, né? Então, buscar ser exemplo. E qual exemplo que a gente vai buscar ser? O exemplo que Jesus nos deixou, né? Tentar seguir o exemplo que o mestre nos deixou, que é o exemplo do amor, o exemplo do auxílio ao próximo, o exemplo do perdão, o exemplo da indulgência, começando com a gente. A gente errou com a gente mesmo, a gente se perdoar, não se culpar,
não se angustiar com a gente mesmo. O sol nasce de novo amanhã, gente. Vamos começar de novo amanhã. Não deu certo, não foi para academia hoje, não tem problema. Amanhã nós vamos caminhar de novo amanhã. Não foi hoje, não tem problema, vamos amanhã. E com fé, esperança e coragem. Né? Então amanhã a gente começa. Então, com a gente mesmo, primeiro. E depois da gente, com o próximo. Com os próximos mais próximos, com a nossa família, em primeiro lugar, e com os próximos que estiverem, o nosso braço estiver alcançando. Né? Se você tem uma posição de liderança, você vai multiplicar isso. Porque você vai estar ali com recursos, multiplicando a sua ação. Perfeito, você tem talento para isso. Mas se você não puder, com aquela pessoa que você pode ajudar, tá ótimo. É o que seu braço alcança, tá perfeito. Né? Então, é isso. Né? Vamos ser exemplo. E o exemplo arrasta. É assim, a gente... e quem é espírita, e se diz espírita, e se assume espírita, as pessoas sabem e observam. A gente tem como um grande cartão de visita, que a gente não precisa ter cartão de visita, que já foi feito, e muito bem feito, que chama-se Francisco Cândido Xavier. Ele foi o nosso grande cartão de visita. Inclusive, foi eleito o maior brasileiro de todos os tempos, né? Que não foi eleito pelos espíritos. Ele já fez todo o trabalho para nós. Né, muito bom. Muito bem. Só um comentário rapidamente, é que esse conceito de professar tem muito a ver com o que a gente demonstra para o público, como se fosse uma estigmatização, um sinal, uma marca nossa. E ele deixa bem claro que para a doutrina dos espíritos ser sincera em nós, é como a Gislane colocou lá no início, quando ela disse assim, é muito mais viável e efetivo que nós pratiquemos, que nós vivenciemos os princípios. E aí ele coloca, não existem pessoas que são tão boas, que participam, que executam princípios cristãos e nem conhecem o Cristo, mas são pessoas boas. Então ele dizia, eu continuei sem professar, mas continuei praticando. E tem uma frase que ele diz assim, compreendi a erraticidade, laço intermediário das reencarnações e purgatório no qual o espírito culposo se despoja das vestes impuras para revestir nova toga, e onde o espírito em evolução tece cuidadosamente essa toga, que há de carregar no intuito de conservá-la pura. E aí tem uma nota, logo abaixo, onde o codificador coloca a expressão tecer cuidadosamente a toga, que há de carregar, é exatamente esse processo de evolução nosso do espírito, de a cada reencarnação buscarmos o melhoramento, o aperfeiçoamento de cada um de nós, e assim as consequências desse tecer, como se fossem as vestes nupciais, para sermos aqueles dignos do banquete e pertencermos ao reino dos céus, ao reino de Deus, né? Interessante essa abordagem que ele traz. Perfeito. Interessantíssimo. E aí nós vamos observando, não é, o conhecimento colocado na prática. E essa questão e fica muito claro isso, né? Religião não salva ninguém, não adianta professar. É preciso viver conforme, senão não faz sentido. Que sentido faz, né? Hoje a gente vai cada dia mais compreendendo isso, né? Algumas respostas, Adriana, o objetivo do Espiritismo é esclarecer as verdades para sermos pessoas melhores a cada dia. Aí está, não é? O resumo da situação. Andréa Henriques, o Espiritismo é a luz divina que vai nos ajudar na nossa evolução espiritual. O Espiritismo nos mostra que Jesus é nosso guia e modelo para essa caminhada evolutiva. Aí tem mais aqui da Marlene Jacques. O objetivo do Espiritismo é nos esclarecer sobre o mundo espiritual, nos orientando no melhor procedimento a seguir em natural situação de encarnados. E mais uma,
da Corina é a imortalidade, a mediunidade, a transformação de nós mesmos. E eu vou colocar para a Lu, para situar para a gente agora, Lu, o seguinte espírito, que é Antônio Cousteau. Quem foi ele, aqui, segundo a descrição que a gente encontra, Luziane, por gentileza? A gente vai ver aqui, Carlos, Gislane, queridos amigos, é algo bem interessante. A gente tem a descrição e todo o relato dele é algo bem interessante. Tem curiosidades muito boas para a gente explorar aqui e a gente vai vendo ao longo dessa conversa. Mas ele era um membro da Sociedade Espírita de Paris e ele foi sepultado em 12 de setembro de 1863. E aqui há o destaque de que foi em uma vala comum, no cemitério de Montmartre, mas que foi numa vala comum. E a descrição é que Antônio Cousteau era um homem de bem, uma pessoa que vivia os princípios da lei da justiça, amor e caridade. Era um homem de coração bom, que o Espiritismo conduziu ou reconduziu a Deus. E essa ponte que a ciência, filosofia e religião, chamada Espiritismo, ela nos propõe essa conexão do nosso coração com Deus. E completa, sincera e profunda era a sua fé em Deus. E destaca esse ponto de fé em Deus, porque tudo que ele vai falar posteriormente tem muito disso, tem uma relação muito imbrincada com essa fé que ele destacava. Era um simples calceteiro, ou seja, alguém que calçava os pavimentos, as calçadas, né? As ruas, praticava a caridade. Olha que interessante o relato. Por pensamentos, palavras e obras, consoante os fracos recursos. Ele não era uma pessoa que possuía muitos recursos financeiros, mas ele conseguia de tal forma administrar isso para auxiliar o outro, que ele, mesmo com parcos recursos, ele apresentava para aqueles que possuíam menos ainda que ele algum tipo de esperança, algum tipo de atendimento e de acolhimento. E ele foi sepultado, como foi o destaque inicial, em uma vala comum. E tem uma observação aqui do codificador. Não que a Sociedade Espírita de Paris não pudesse apresentar uma vala mais distinta, mas entenderam que utilizar o dinheiro para essa finalidade, sendo que a vala comum e os mausoléus ricos e fartos, ambos são portas para o céu, ambos são possibilidades dessa porta ao céu. Então, eles preferiram reservar esse dinheiro para utilizar entre os vivos, entre as necessidades daqueles que estavam encarnados. Mas me chamou muita atenção ser um homem que praticava a caridade pelos pensamentos, palavras e obras. Porque os pensamentos, a gente pode praticar a caridade não só fazendo, mas também não fazendo algumas coisas. Então, quando a gente disciplina o pensamento, a gente não vai ser maledicente no pensamento. Então, isso já é uma forma de exercitar essa ação caritativa de simplesmente não falar mal de alguém, de não julgar indevidamente por não termos elementos e disciplinar o nosso pensamento para as coisas boas. A prece é um direcionamento caritativo em prol de alguém. A prece intercessória tem um alcance imenso. O apóstolo Tiago, em uma das suas epístolas, diz que é um dever nosso nos confessarmos mutuamente, mas também orarmos uns pelos outros. O quão isso vai nos fortalecer para as empreitadas, nos robustecer para que a gente não esmoreça diante das dificuldades. Mas ele fala também caridade através das palavras, e aí já vem a assertividade. O que é que eu tenho de ter cuidado na hora que eu vou falar com alguém? Alguém pode estar equivocado, mas eu tenho que saber a forma como eu vou falar, o cuidado que eu tenho de ter em respeitar a condição do outro, a percepção do outro acerca dos assuntos, acerca da vida de um modo geral, as experiências de vida do outro. Então, ele era caridoso também nas palavras, no cuidado de se expressar para não ofender a quem quer que fosse e ser assertivo na colocação das expressões. E, por fim, nas obras. As obras são construções, são realizações. E lembrando um pouquinho do Renaud, né, que falou um pouquinho antes, sobre professar e praticar, a gente lembra de Francisco de Assis, que uma das frases que é atribuída a Francisco é exatamente ide e pregai, se necessário utilizai as palavras. Então é a pregação nessa ação que aqui Antônio Cousteau exemplifica tanto no pensamento, nas palavras, quanto nas obras. Muito bom. Vou apresentar mais algumas respostas e passo para a Lu para dar continuidade, Luziane.
Aldo Nobre, ele colocou assim: o conhecimento das leis ainda desconhecidas. O Espiritismo traz para a gente, né, que foi justamente relembrar o que o Cristo ensinou e ensinar aquilo que ele não pôde ensinar na época, né, em que ele esteve aqui junto. E Etienne Malta, consolar e esclarecer, nos auxiliando no nosso melhoramento espiritual, aprendizado que, como estamos vendo aí nas falas desses espíritos felizes, nos auxiliam também na nossa passagem. É isso aí. E a última, Sandra Sorage: o objetivo do Espiritismo é nos provar que existe vida após a desencarnação e, com isso, que devemos seguir os ensinamentos de Jesus, nosso modelo e guia. Nos revelar que reencarnamos quantas vezes aí sejam necessárias para a nossa evolução moral. Muito bem, Luziane, contigo aí na condução. Vamos lá. E Samira, que colocou assim também: o objetivo do Espiritismo é buscar um equilíbrio moral, espiritual, físico, através dos ensinamentos de Cristo, nosso irmão maior. E deu boa noite a todos, desejando boas vibrações, o que a gente retribui também, querida, para você e para o seu lar. Eliane colocou: despertar, esclarecer, instruir e nos dá a oportunidade de colocar em prática a teoria, possibilitando nossa evolução espiritual. Muito boas as respostas. Mais uma aqui, que é da Marlene: o objetivo do Espiritismo é o roteiro pautado nessa bússola que é o Evangelho de Jesus, o qual veio nos ensinar o amor com... tem aqui embaixo. O qual veio nos ensinar o caminho do amor para a perfeição e esclarecermos a misericórdia de Deus através da imortalidade. E aí, Gislaine, a gente continua com Anthony Cousteau, e aí vem uma curiosidade maravilhosa, né, nesse relato, porque é algo bem inusitado e bem interessante. Ele se manifestou mediunicamente no momento do enterro, é isso mesmo? Como é que foi isso? O que ele disse? Conta aí pra gente, Gislaine. Olha, é fantástico. A primeira observação que eu queria fazer é uma comparação dos dois espíritos, né? Porque a gente acabou de comentar do primeiro espírito, né? O nosso amigo aqui, já virou amigo, que a gente falou tanto dele, já conheceu um pouco mais de Jean Renaud, que era o intelectual, né? Imagina, um acadêmico no século XIX, era uma elite intelectual da época. E a gente está falando aqui do Antoine Cousteau, que era um homem simples, um homem de coração simples. Mas o que há de comum nos dois? Os dois altamente esclarecidos sobre o plano espiritual, felizes assim que desencarnaram, e despertos. Desencarnaram e imediatamente perceberam o plano espiritual. O Antoine Cousteau mais ainda, porque ele nem havia sido enterrado. Ele estava ali percebendo o corpo dele. E o que chama atenção? A primeira coisa, a angústia zero. Ele estava vendo o corpo dele e ele não tinha angústia nenhuma que ele ia ser enterrado. Primeira coisa. Segunda coisa que a gente tem que chama atenção, ele ia ser enterrado em vala comum. Ele estava preocupado com isso? Zero preocupação. Então, ele tinha algum orgulho em relação a isso? Nenhum, porque ele já estava muito conectado com o plano espiritual. Qual que é a primeira palavra que ele fala? Ele agradece, obrigado, amigos, obrigado. Meu túmulo nem ainda foi fechado, né? Então eu estou aqui passando 1 segundo e a terra vai cobrir, né? Vou ser enterrado e aqui e minha alma não será sepultada. Então ele dá um testemunho de que a vida continua.
Então, ele está trazendo Ele fala assim, olha, eu sou testemunha, eu estou aqui. Né? Então, ele falou assim, ó, eu estou aqui, eu só estou dando um testemunho de que eu estou aqui. Nada vai me faltar. Estou feliz, estou tranquilo. Ao menos todos vós tende fé e amais o bom Deus. Então, ele está reforçando para que todo mundo continue amando a Deus. Aí ele continua aqui, ó, certamente não morremos só porque nosso corpo se esfacela. Então, ele só está reforçando. Ele falou assim, ó, continuem, esposa amada, não se angustie, estamos aqui, tá tudo bem, né? Continuem. Quanto a vós espíritas, irmãos, amigos, obrigado por terdes vindo a essa morada de pó e lama a dizer-me adeus. Ele está agradecendo, ele está fazendo o discurso dele mesmo. Olha só, olha que inusitado, ele fez o discurso dele mesmo na despedida do velório dele. Já pensou se todos nós pudéssemos? Olha que privilégio a gente poder ter essa despedida, né, dos entes queridos, dos amigos, dos familiares. Você já pensou se todos nós pudéssemos fazer isso com os nossos entes queridos? Que maravilha que ia ser! Que presente de Deus se a gente pudesse fazer isso. Vamos chegar lá. Não é um presente de Deus, Carlos, poder fazer isso? Mas tem que ter condição, né? E ele tinha. Ele tinha. Não, mas assim, é um exemplo, né? É um exemplo maior para todos nós. Então, ele só está dizendo aqui que está tudo bem e é possível. E que isso continua. E é um estudo que ficou aqui. Por quanto tempo esse livro vai ficar aqui sendo estudado? Quantos anos esse livro está fazendo esse ano de publicação? 160, não é? Uhum. Nós estamos comemorando esse ano, 160 anos. E ele está aqui e continua. E esse testemunho está registrado e continua, e depois continua, que 3 dias depois, evocado, e ele continua dando outros testemunhos. E é isso, ele fez o discurso dele mesmo, olha que maravilha. E com destaques dessa vida eterna, dessa vida imortal, mostrando todos esses parâmetros da necessidade da gente observar muito mais o que é necessário do que o que é supérfluo. Ele destaca isso o tempo todo, né? Muito bom. A gente vai trazer mais uns comentários. A Kátia colocou assim, objetivo... Diga, Carlos. Não, pode colocar, vai em frente. O objetivo é trazer para nós os ensinamentos do mestre de maneira mais clara, avançando um pouco mais no entendimento dos planos terrestre e espiritual. Carlos Campos, o objetivo, conforme Kardec, é desfraldar bem alta a bandeira do espiritismo cristão e humanitário, porque compreender que aí está a âncora da salvação, porque é compreender. Lucas colocou, estou participando aqui, gostaria de... aqui é uma observação, mas adiante a gente segue. Já tendo isso aqui. Uhum. A Etienne lamenta a ausência do Samuel aqui com a gente, né? A gente também gosta muito dos comentários dele, sem dúvida. Lennon colocou, o espiritismo é o oásis de conhecimento que direciona o caminho a ser trilhado no deserto da matéria. Então, vamos à pergunta, Carlos, que é a 9 do nosso roteiro, e Anthony Cousteau, que não é Anthony, eu estava comentando aqui no chat privado, que quase eu estou chamando o rapaz de Antônio e vem a Gislane, como é que pronuncia? Fala aí pra gente. Fala! Como é que pronuncia? Eu falo Antoine. Pois é, isso aí que é francês, né? Não o que a gente está falando. E ele, 3 dias depois,
ele volta e vai dar uma nova comunicação. E o que é que ele diz para a Uhum. gente, Carlos? Olha, dá vontade de ler, né? Tudo. Porque é de uma riqueza, a gente recomenda, a gente não deixem de ler. Ele vai começar dizendo a morte é a vida. Olha que incrível, não é? A gente tem aquele medo da morte, ele vem e fala assim, a morte é a vida. É incrível. Não faço mais que repetir o que já disseram, mas para vós não há outra expressão senão esta, a despeito do que afirmam os materialistas, os que preferem ficar cegos. Porque hoje, inclusive, né, diante de todo o esclarecimento que já temos da realidade espiritual, não compreender a realidade espiritual é uma questão realmente de opção. E se quiser, tem informação, né? Ó, meus amigos, que belo espetáculo sobre a terra, o de ver tresmular os estandartes do Espiritismo. E aí ele vai falar, né, que o Espiritismo é uma ciência profunda, imensa, e que nós estamos simplesmente ainda soletrando as primeiras letras, estamos iniciando nesse alfabeto da realidade espiritual. E então ele vai dizer que o Espiritismo traz luzes para as pessoas de boa vontade e nos liberta das cadeias do orgulho. E ele vai também, não é, altamente proclamar a crença em Deus, não é? E aí recomenda oração, rendimento de graças, e aí comenta que a humanidade, né, pobre humanidade, se te fora dado compreender, não é? E a gente tem esperança que a humanidade vá compreendendo, né, gente? E aí ele vai seguir fazendo essa apologia ao espiritismo e dizendo, né, que o espiritismo é uma ciência bendita e os raios vivificantes do espiritismo, né, que vai iluminando o nosso caminho e vai dizer que precisa, a honra vos seja feita, não é? E aí ele vai nos convidar para estar atentos à realidade espiritual, à pátria espiritual para a qual a gente vai voltar. E a mensagem é simplesmente linda. No final ele agradece, ele fala do Livro dos Espíritos, agradece, né, a importância dessa obra e vai colocar para a gente, não é? Para que a gente fala do amigo Sansão, que já tinha desencarnado fazia pouco tempo, companheiro da Sociedade Espírita de Paris, não é? E vai ficar a mensagem que depois disso ele se manifestou em vários momentos, em vários lugares, né, na continuidade. De fato, um espírito que na relação com os homens foi muito simples, inclusive sem recursos, não é? Mas que é de um conhecimento profundo, de um espírito bastante maduro já, né, Luziane? Eu gostaria de comentar o que a Valdinéia coloca, viu, Luziane? Pode seguir. Tá onde? Uhum. A Valdinéia coloca o seguinte, olha. Opa, peraí. Boa noite, eu gostaria de saber onde está no livro do Espiritismo que fala da reencarnação de Jesus. Não está, Valdinéia, porque Jesus não reencarnou. Simplesmente isso. Quando Jesus aqui esteve na Terra, quer dizer, quando a Terra foi feita, Jesus já era, como já está lá no Novo Testamento. Ele próprio afirma isso. João vai falar isso para a gente, e o Espiritismo confirma que Jesus é o canal cósmico de formação deste planeta. Ele era espírito puro quando a Terra se formou, ele nunca reencarnou na Terra, tá bem? Então, ele esteve entre nós, está o registro lá, né? E é dali que nasceu o Novo Testamento, toda a mensagem que ele nos trouxe, mas não foi reencarnação. Quem reencarna no planeta segundo Emmanuel somos nós, espíritos, que cometemos nossas equivocações e estamos em expiação e provas. Jesus não veio aqui para espiar nada, ele veio para nos ensinar. Então, a Kardec, no Evangelho, no livro A Gênese, reconhece, não é, coloca lá claramente que nós somos levados a reconhecer a grandeza desse espírito, que seguramente era da pleiade dos espíritos superiores, né, enviados diretamente por Deus para estar junto de nós. Tá bem, Valdinéia? Então, se você encontrar algum livro falando da reencarnação de Jesus na Terra, sinceramente está equivocado o livro e o próprio espírito que falou, se foi algum espírito que falou sobre isso. Aí tem agora, Mas, né? pode seguir, Carlos, trazendo algumas Tá. mensagens, não?
Tem o Lucas fez um comentário aqui também, do Marcos Silva. Ele diz, né, que está participando aqui, gostaria que indicasse um livro para ele, né, saiu da prisão recentemente. Lucas, né, nós vibramos muito por ti também, segue firme, você está encontrando o Espiritismo, se você está encontrando agora, seja muito bem-vindo. Nós recomendamos a leitura de O Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Pode ser lido concomitante, inclusive. O Livro dos Espíritos nos esclarece a filosofia espírita, todo o arcabouço do conhecimento espiritual, nos preparando, não é, para conhecer toda a obra da codificação que vai ser desdobrada nos outros livros. O Evangelho segundo o Espiritismo nos ajuda a nos situar. É um roteiro de evolução espiritual, de pacificação, de autoconhecimento, de orientações para o relacionamento com as pessoas. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo deve ser lido todos os dias, de preferência, não é? E você está em Palmas, você tem centro espírita, provavelmente você já está frequentando, seja muito bem-vindo, esperamos que seja muito bem acolhido, né, pelas pessoas que você encontrar lá no centro e que você encontre no Espiritismo as respostas que você está buscando. O Espiritismo traz essas respostas, viu? Seja muito bem-vindo, Lucas. Contigo, Lu. Vamos lá. A Marlene comentando sobre uma observação que a Gislaine fez, ela disse: eu tenho uma sobrinha que deixa de propósito o Livro dos Espíritos espalhados por onde passa. Livros espíritas, principalmente o Evangelho e o Livro dos Espíritos. Maria das Graças, que trouxe um comentário: o objetivo do Espiritismo é nos auxiliar a sermos espíritos puros, nos mostrar que colhemos o que plantamos, e tudo o que passamos tem um porquê, nessa ou em outras encarnações. E esses espíritos que hoje a gente trouxe aqui, eles falam exatamente disso e mostram a nossa responsabilidade nesse exercício das nossas atuações. E aí, Gislaine, a gente vai para mais uma pergunta, que é a pergunta do dia, e que o Jean Renaud também falou sobre o assunto, né? Gislaine, qual é o objetivo do Espiritismo? O que é que você nos diz? Eu acho que o Carlos trouxe até no início, né, da nossa conversa, do nosso diálogo aqui, é a compreensão da vida, né, de quem somos, qual a nossa natureza, de onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui, para que estamos aqui, porque são perguntas diferentes. Por que as coisas nos acontecem? Eu acho que é uma pergunta muito recorrente. Por que isso está acontecendo comigo? Por que comigo? Né? Por que isso está acontecendo comigo? Eu acho que, assim, todas essas perguntas, elas são respondidas no Livro dos Espíritos. Ali está, é o centro, né? Todos os demais livros, eles são os desdobramentos desse livro. E o Evangelho é o colo, né? Quando Kardec entendeu que Jesus trazia a grande explicação, que a doutrina era esse ressignificar do Evangelho de Jesus, aí ele sistematizou o Evangelho segundo o Espiritismo e a gente ficou com esse colo, né, com esse acolhimento, que é o Evangelho que nos traz a cada página todo o carinho que a gente precisa, a cada pensamento, a cada dúvida, a cada angústia, para todos os dias, né, para todos nós. Então, que a gente possa se beneficiar dessa doutrina para nos compreendermos, para compreendermos o mundo, compreendermos o sentido de vida e termos esse colo de Deus, né, à nossa disposição, que é o Evangelho. Ele está aqui para nós. E entre nós, com 2 ou mais reunidos, orando,
com o Evangelho do lado, Jesus se faz presente, que a gente possa aproveitar esse conhecimento que está à nossa disposição. Né? Então, ele traz isso para nós, então que a gente aproveite, vamos aproveitar, e que quando isso acontece, a gente sabe, a gente tem esse conhecimento, né? Essa luz se faz no ponto onde estivermos, e essa luz se irradia nesse nosso bairro, no prédio, na casa, e auxilia quem estiver ao nosso redor. Então, vamos, né, também irradiar. Muito bom. Vamos comentar também um pouquinho, né, Carlos? Depois a gente traz a pergunta da Graziele aí para a gente fechar o estudo. Mas é interessante que, quando a gente fez a pergunta, a gente se referiu a Jean Renaud, é que ele fala, ele diz, quando ele está se comunicando, que os adeptos do espiritismo vai aumentar ainda mais. E ele coloca como uma expressão que a gente costuma muito utilizar, né, que o evangelho é o roteiro, mas que o espiritismo é aquela luz, né, aquela luz sobre esse caminho, que é o caminho de Jesus, que é o próprio Jesus, que é o caminho da verdade da vida. E aí ele também diz isso, que é um raio de luz a expandir-se, a derramar-se pela terra inteira, mas com que intuito? De arrastar os recalcitrantes à investigação do infinito, ao estudo dessa admirável ciência que tão sublimes máximas nos ensina. A gente lembra de Jesus prometendo o Consolador prometido, né? Se me amais e guardais meus mandamentos, há de virar, eu pedirei ao Pai e virá outro Consolador, que conosco vai ficar. E essa função de ficar é para nos conduzir a esse processo de regeneração, esse processo de transformação, essa forma mais profunda que alia a razão, então essa fé raciocinada, essa compreensão dos fenômenos, e o Jean Renaud destacou no início, né? No início eram as mesas que giravam, eram os fenômenos que chamavam a nossa atenção, mas para depois a gente se investir no que realmente precisa ter a nossa atenção, que é essa profundidade, o trabalho mais profundo, de que a gente precisa ter mais notoriedade, né? Perceber isso em nós. E aí, esse objetivo do espiritismo vai fazendo com que a gente, atingindo isso na prática, a gente consiga se melhorar e avançar sobre nós mesmos, né? Superando as nossas próprias, como diz o Dr. Bezerra de Menezes, as nossas próprias anfractuosidades, e conseguirmos respirar de uma maneira diferente, né? Não é, Carlos? Muito bem. Excelente. Nós temos aqui da Graziele, então, para variar uma dúvida. Nesta parte diz que todos ouviram a comunicação dele, né, do seu custou, né? Até mesmo os coveiros. Mas foi através de um médium ali ou se ouviu a voz no ar? Era um médium que estava recebendo, né, a comunicação. E todo mundo que estava em volta parou para ouvir, né? Inclusive o próprio coveiro, ele parou ali para acompanhar também. E a Graziele fez um comentário na resposta, né, da pergunta ainda no finalzinho. O Espiritismo responde a tudo mesmo. Eu sou muito feliz de ter encontrado esse estudo na minha vida e agradeço muito a esses estudos aqui com vocês. Estou desde a pandemia sempre acompanhando. A gente agradece, Graziele, é uma oportunidade que nós temos de aprender juntos, né? Estamos sempre aprendendo juntos, né, Luziane, como a gente destaca. E é uma oportunidade ímpar que nós temos com espíritas, de podermos não apenas entender, porque se a gente ficar só no campo intelectual do conhecimento, a gente não vai alcançar o objetivo, porque o intelecto tem um limite. O campo, de fato, do trabalho nosso é o sentimento, é aquilo que a gente vibra, não é? Porque é o que estabelece a ligação nossa profunda com os nossos semelhantes, com Deus nosso Pai, não é? E a respeito de Jesus ainda, aqui no finalzinho, queria deixar a recomendação para quem não leu ainda, que leia A Caminho da Luz, de Emmanuel, para entender o papel de Jesus em relação à Terra, em relação à humanidade ligada à Terra. O livro é esclarecedor e profundo, então vale a pena a gente ler de Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, A Caminho da Luz. Vamos encaminhar para o fechamento, né, Luziane? Nós
Nosso próximo encontro, nós vamos dar continuidade a essa segunda parte aqui, nos exemplos, capítulo 2, Espíritos Felizes. Vamos falar sobre a senhorita Emma, o doutor Vignal, o Victor Leboufle, a senhora Anaï Gordon e Maurice Gontran. Então, todos esses, né, vão ser abordados no próximo encontro. Nós sugerimos que vocês leiam, tragam seus comentários. Se tiver alguma dúvida, anotem, por favor, para que a gente, então, apresente aos nossos convidados. Contigo, Lu. Nossos agradecimentos sinceros à equipe da FEB TV, à equipe do Estudando o Seu Inferno, que está aqui sempre com a gente nos bastidores, aos parceiros de transmissão simultânea, aos nossos queridos convidados, tanto a Gislane quanto ao Samuel que se predispôs a estar aqui com a gente, mas por fatores de ordem técnica acabou não conseguindo, mas agradecemos a ele também, a Gislane, por todo compartilhar aqui do conhecimento, pelas palavras lúcidas que foi nos conduzindo aqui, e a todos vocês que estudam com a gente aqui o Céu e o Inferno. É sempre uma alegria estarmos juntos. Até o nosso próximo encontro, até a próxima quinta-feira, às 21h30. Beijo e abraço a todos. Fiquem com Deus. Somos impulsionados e motivados por um bem maior. Por meio da caridade e da vivência do Evangelho do Cristo, chegamos onde chegamos. Conquistamos o que conquistamos. O nosso trabalho acolhe quem mais precisa, e independente da distância, nossos meios acessam lugares que antes pareciam inalcançáveis. A comunicação é chave em todos os setores de nossa sociedade, e ela muitas vezes nos permitiu abraçar quem precisava de atenção em momentos de dor e angústia. Esse trabalho é feito com muita dedicação por toda uma equipe profissional, preparada para produzir diversos tipos de conteúdos que alcançam o público. Já são mais de 4.000 conteúdos de qualidade, disponibilizados gratuitamente em nossas plataformas, produzidos por comunicólogos, produtores audiovisuais, cenógrafos, editores, designers, programadores e técnicos de áudio. Toda essa estrutura só é possível graças a você, apoiador do nosso trabalho. E somos gratos por toda a sua doação até aqui. Mas este trabalho precisa continuar. Podemos acolher ainda mais pessoas e para continuar alcançando tantos corações, precisamos de você. Por isso, mais uma vez, contamos com seu apoio financeiro. Apenas com ele poderemos avançar ainda mais e continuar próximos de você. Trabalhamos pelo consolo, pelo esclarecimento e pela esperança. E sabemos que somente juntos com você poderemos fortalecer essa corrente. Apadrinhe a FEB TV. Estamos juntos com você através da FEB TV. Acesse doe.febtv.com.br e faça sua doação.